meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um dos nossos momentos aqui de conversa tributária. E cuidado, porque já tínhamos conversado sobre os fenômenos que operam a chamada suspensão da exigibilidade do crédito. Tínhamos conversado também dos fenômenos que são chamados de serem os casos de extinção do crédito tributário. O que nós temos que conversar hoje, o nosso assunto desse nosso encontro, é a chamada exclusão do crédito tributário. Um fenômeno bem particular da vida tributária. E aí, até comparando, olhando para o nosso último encontro, ali que falamos dos casos de extinção, se nós tivermos uma percepção de que a extinção, como insisti com vocês naquele encontro, ela é muito aproveitadora dos casos que estão na lei civil, em que, no final das contas, se vale da lei civil para muitas coisas, no que concerne às hipóteses de exclusão, isso é completamente diferente. A gente aqui vai conviver com fenômenos tipicamente tributários, na verdade, pelo menos tipicamente com um olhar tributário em relação a tudo isso. Então, fiquem com essa cautela e essa atenção para lembrar que, no que concerne às extinções, nós tínhamos sim um aproveitamento muito grande da vida civil, do cotidiano das pessoas, até pela teoria geral das obrigações. Agora, nesse contexto das hipóteses que versam sobre a exclusão, a coisa mexe um pouquinho diferente. E, antes de mais nada, eu queria lembrar sempre de alguns assuntos que são fundamentais, preliminares, porém jamais podendo ser esquecidos nesse contato aqui, desses fenômenos que vão atingir o crédito tributário. Primeira lembrança que eu devo fazer a todos vocês é que, quando imaginarmos, de alguma maneira, a lógica no qual nós encontramos essas figuras tributárias, não deixem de lembrar que, por força do artigo 96, no seu inciso 6º, nós teremos, de maneira muito clara e muito precisa, a identificação de que esse tema, seja de suspensão, extinção ou exclusão, ela é completamente submetida a uma reserva legal. Então, nesse contexto aí de fenômenos, figuras, institutos e formas que atinjam ao crédito tributário, a necessidade é de preservar sempre uma reserva de lei, afinal de contas, aqui o contexto da legalidade é absolutamente indispensável. Então, fiquemos sempre com essa lembrança muito clara e muito ponto de partida nessa convivência, sempre submetida à lei. E a outra coisa que o Código Tributário já nos ensinou, também olhando um pouquinho para trás no capítulo que versa sobre a orientação sobre a legislação tributária, é que essas figuras chamadas de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas de modo literal. O artigo 111, no seu contexto ali, determinar as formas e os mecanismos de interpretação, olhou para todos nós e falou o seguinte: olha, quando lá na frente forem estudar as hipóteses de exclusão do crédito tributário, lembre-se que as hipóteses de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente. Então, são dois assuntos, são duas informações anteriores do Código Tributário que não podem ser esquecidas. Tudo isso submetido a uma reserva legal muito clara, ou seja, essas figuras que vão aparecer aqui devem ser entendidas como submetidas a um campo de lei e uma legalidade estrita, e a lei é que tem que cuidar mesmo disso. E além dessa figura, além dessa reserva legal, que é dada pelo artigo 97, inciso 6º, volta a dizer, do próprio Código, ele mais adiante, o CTN mais adiante, no artigo 111, estabelece também que teremos uma necessidade de fazer uma interpretação literal. Afinal de contas, nós vamos perceber que aqui, em nome dessa figura denominada de exclusão, nós estamos, na verdade, cuidando de fenômenos que vão criar benefício ao particular. Então, são dois pontos de partida, repito eu, fundamentais e inesquecíveis nessa nossa convivência. Agora, claro que quando começarmos a olhar a exclusão do crédito, alguém poderia pensar, bom, mas o que isso tem de diferente das figuras em relação à extinção? E aí já fica aqui como ponto de partida dessa nossa conversa mesmo, o que significa esse sentimento relacionado aos casos que vão entender a figura da exclusão do crédito tributário. Porque, veja, no que concerne à extinção, você teve um fato gerador, você eventualmente até teve o lançamento, daquele lançamento feito e realizado, você vai finalmente ter algum tipo de consequência que libera o particular, seja porque ele pagou, seja porque de modo indireto aquele crédito tributário foi atingido e, portanto, vai ser extinto. Aqui, no que concerne à exclusão do crédito tributário, o que nós vamos ter é que a autoridade administrativa, devidamente amparado na lei, sempre, a legalidade aqui vai ser sempre dada, na verdade, vai dispensar
a lei vai dispensar a autoridade administrativa de fazer o lançamento. Então, chama-se de exclusão porque, não obstante tenha acontecido o fato gerador e tenha se verificado eventual hipótese em que surgiria uma obrigação tributária, a autoridade administrativa, autorizada por lei, não precisa fazer lançamento, ela se dispensa do dever de lançar. Então, é claro, é uma forma de benefício, sim, é uma forma de favor fiscal, mas que a grande característica é exatamente perceber que, a partir da norma, nós vamos ter uma dispensa, inclusive, dessa lógica de afastar as consequências tributárias. Por isso que se falou de uma exclusão, em que, no final das contas, você tem o sentimento de que acontece a obrigação, mas exclui do alcance daquelas pessoas que são indicadas pela norma as lógicas consequências do tributo. Então, é assim que a gente pensa em verificar a exclusão do crédito tributário. Para reforçar, vejam aqui, só para destacar, o que é o nosso excluir. Excluir, portanto, o crédito tributário é impedir que o crédito seja constituído, é dispensar o lançamento. Repito, cronologicamente, a gente até enxerga que aconteceu um fato gerador, até enxerga que surgiu uma obrigação, mas a figura em que, no final das contas, vai se processar é exatamente uma dispensa do lançamento. E isso fica melhor ilustrado quando a gente encontra o nosso primeiro caso de exclusão, que é a figura da isenção. A isenção é o melhor exemplo para ilustrar exatamente o raciocínio do Código Tributário, porque ele vai imaginar que ocorreu o fato gerador, surgiu, portanto, formalmente uma obrigação, ali eu tenho uma obrigação verificada, mas a própria autoridade administrativa enxerga aquele cenário e fala assim, e eu não preciso fazer nada, eu não preciso produzir nenhum tipo de consequência, eu não preciso sequer realizar a nossa prática de atividade administrativa, porque eu já sei que tem uma lei dispensando aquela obrigação. Vejam, imaginem comigo aqui, se nós fôssemos pensar a visão, deixa eu pegar um outro pilô aqui melhor, a visão bem cronológica do nosso sentimento. O que nós temos que perceber é exatamente isso, em de que eu tenho um determinado tributo, um tributo X qualquer da vida, e vem uma lei, que não é propriamente a lei do tributo, na maior parte das vezes, mas uma lei concedendo isenção. Se eu imagino o fenômeno que vai surgir daqui, na verdade eu sou isento, não agora, na verdade eu sou isento dos fatos que venham acontecer daqui para frente. A isenção, inclusive, ela é curiosa porque ele é o único benefício que vai ter o efeito proativo, não retroperante, mas sim ativamente para o futuro. E aí você sabe que é isento a partir daqui, ele tem o efeito a partir desse momento. Isso no momento em que saiu aquela lei isentiva. Então, imagine que eu hoje ganhei uma lei, falei assim, Irapuã ali está isento de imposto de renda. Então, isso não vai me beneficiar em relação às coisas do passado, isso vai me beneficiar em relação aos passados. No final das contas, nós estamos entendendo que ali é uma figura de remissão, ou coisas parecidas com isso, mas, acima de tudo, eu vou imaginar que quando eu praticar aquele fatiador lá no futuro, imagina que eu venha a oferir algum recurso, na hora que alguém olhar esse fatiador, essa mesma autoridade que vai olhar o fatiador, sabe que aquilo ali vai ter um efeito em relação à ótica da isenção. E aí, essa autoridade administrativa que vai agir aqui, ela vai pensar o quê? Vou fazer o lançamento? Não vou fazer o lançamento. Não tem por que fazer o lançamento se a própria lei anterior já me dispensou aquele pagamento. Então, vejam, se para o particular a isenção é conceder um benefício que dispensa o pagamento, pensem com a cabeça do administrador público, que sabe que, como aprendemos na parte relacionada ao crédito, que em razão da prática dos fatiadores, ele tem o dever, a obrigatoriedade de fazer o lançamento. Então, desse dever, dessa obrigatoriedade, ele tem que olhar e falar assim, caramba, eu teria que fazer o lançamento. Só que aí vem a autoridade administrativa e percebe a existência de uma outra norma, uma norma legal de dispensa, e fala o seguinte, olha, fique tranquilo, relaxa, fica ali absolutamente confortável, porque esse fatiador não vai ser exigido e você está dispensado de fazer a atividade de lançamento. Por isso que é uma exclusão, porque a autoridade administrativa até enxerga o fatiador, mas ela sabe que daquele fatiador não vai ter consequência por conta de uma outra norma que dispensa o seu dever de fazer o lançamento.
Então, se para o particular a isenção é uma dispensa do pagar, é uma dispensa de que, no final das contas, daqueles fatos que ele produza, não vai ter grandes consequências de pagamento, para o agente administrativo é o contrário. Para o agente administrativo é mais do que isso, é uma dispensa daquele dever de agir, é uma dispensa daquele dever de verificar as consequências tributárias, é uma dispensa daquele dever de praticar a atividade de lançamento, é uma dispensa do procedimento administrativo que nós chamamos de lançamento, que era responsável pela constituição do crédito. Então, esse é o sentimento que nós temos que imaginar, por exemplo, na lógica da isenção. E isso fica bem evidenciado exatamente no contexto, quando a gente pondera e ilustra ali a nossa figura da exclusão. Porque, repito, na exclusão, o que você tem de verificar como característica é a informação de que nessa exclusão, ainda que você enxergue o fato que gera determinada consequência, isso não vai ser exigido sequer do agir administrativo. E, consequentemente, se eu olho no prisma do particular, no prisma do sujeito passivo, no prisma do contribuinte, ele sabe que aquilo ali não vai ter consequências de pagamento, não vai ter grandes consequências relacionadas às suas imposições tributárias. Então, esse é o fenômeno da exclusão do crédito tributário. Ela, no final das contas, envolve, repito eu, essa dispensa do dever de lançar e que, no final das contas, ela tem um sentimento um pouquinho diferente. Claro que, dentro desse contexto, quando a gente percebe as figuras de exclusão do crédito, nós temos a certeza de que a exclusão do crédito ela não se confunde com as hipóteses de extinção. Isso aí, de maneira bem formal, nós temos que fazer essa distinção e, consequentemente, separar aquela listagem do artigo 151 que suspendia o crédito, a listagem do artigo 156 que extinguia o crédito, dessas hipóteses do artigo 175 que falam das exclusões. E vejam como a nossa conversa de hoje é muito mais confortável, porque nós não vamos encontrar 11 figuras, como foi na conversa acerca da extinção do crédito. São apenas 2 figuras que excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. Então, essa é fácil de lembrar, todo mundo não vai ter muita dificuldade em relação a isso, será uma vida tranquila em reconhecer que as figuras relacionadas à exclusão do crédito são limitadas à hipótese da isenção e da anistia. E, observando bem o artigo 175, só tenho a cautela de recordar, até porque estamos excluindo o crédito, estamos pensando naturalmente as consequências daquilo que no passado nós chamamos de obrigação tributária principal. Agora, no que concerne a ideia acerca da exclusão, nós temos que ter a certeza de que ali eu estou afastando o dever de pagamento, mas como esclarece o parágrafo único do 175, nós não faremos a dispensa do nosso cumprimento das obrigações acessórias. Então, ao contrário do que em alguns casos pode até acontecer, não é pelo simples fato de você ter uma isenção que você está dispensado do cumprimento das obrigações acessórias. De maneira bem concreta, imaginem comigo que, se vocês reconhecerem que se no imposto de renda é fato isso, o cara que está isento ali no imposto de renda não precisa mandar a declaração. Isso pode até acontecer, mas não é para ser entendido como regra. Muito pelo contrário. A regra estabelecida pelo Código Tributário é o fato de você ter ganho um benefício que exclui a sua obrigação principal no que concerne ao pagamento, não afastará o seu dever de cumprir as obrigações acessórias. Isso faz todo um sentido lógico na cabeça do legislador do CTN, porque ele sabe que o fato de você ter, por exemplo, sido isento, não vai dispensar a possibilidade da autoridade administrativa fazer fiscalização contra você. Vejam, nós fiscalizaremos todo mundo, inclusive aquelas pessoas que gozem de isenções, ou quem sabe até de imunidade. Mas no que concerne o cara que é isento, muitas das vezes, como a gente vai conhecer nesse nosso bate-papo de hoje, a isenção ela vem com determinadas condições, ela vem com estabelecimento de alguns requisitos para a sua operacionalidade. Então, para que eu possa verificar isso, eu eventualmente vou ter que exigir também do sujeito que está sendo beneficiado dessa isenção que ele continue cumprindo obrigações acessórias. Então, o cumprimento das obrigações acessórias é fundamental para que a gente possa ter a certeza de que a pessoa ser realmente beneficiária de determinado tipo de favor fiscal legalmente concedido. Então, em razão desse sentido, nós vamos ter a certeza de que as hipóteses excludentes do crédito tributário não dispensam o cumprimento das obrigações acessórias, como está ali categoricamente afirmado no artigo 175, parágrafo. E lembrando, portanto, vejam que eu vou me permitir recordar a todos do nosso artigo 97. Vejam, até como nós estamos falando, é absolutamente fundamental reconhecer que, justamente em razão disso, olha aqui, tem que tratar por lei,
tem que tratar por lei e tem que interpretar literalmente. Vejam que ele até reforça, na hora que eu conceder uma isenção, eu quero uma interpretação literal. Mas ele já tinha dito que, no que concerne a exclusão, ele sustenta uma literalidade. Agora, eu estou me permitindo aqui reproduzir artigos que a gente já conversou, que a gente já conhece, que a gente já sabe, mas para chamar a atenção exatamente de algumas consequências. Vejam que, quando o Código Tributário falou sobre a interpretação e a interpretação literal, ele falou que nós interpretaremos literalmente as hipóteses de suspensão ou de exclusão do crédito tributário. Então, nós temos esses dois fenômenos interpretados literalmente. Agora, atentem bem que nós conhecemos 3 figuras possíveis de atingir ao crédito tributário. E ele sabe que na reserva legal tem que tratar, dentro desse contexto, tantas hipóteses excludentes, suspensivas ou extintivas. Agora, vejam que, quando eu percebo, ele falou de uma reserva legal para as 3 figuras, mas não falou de uma interpretação literal para as 3 figuras. Então, ainda que a nossa tema de hoje seja conversar sobre a hipótese de exclusão, eu preciso fazer essa chamada de atenção a todos. Cuidado com o artigo 111, cuidado com o nosso artigo 111, porque ele está dizendo para todos nós o seguinte: quando formos falar de uma interpretação, nós não precisamos ser exatamente rigorosos na interpretação das causas distintivas. Vejam, as hipóteses que suspendem e excluem o crédito tributário, aí sim nós devemos fazer uma interpretação literal. As hipóteses que excluem ou suspendem o crédito tributário, interpretação literal. Agora, nas hipóteses de extinção, não. Ninguém não precisa nem ser nenhum grande guru dos concursos públicos para imaginar que isso já foi usado e abusado e reusado milhares de vezes em concurso público. Então tem que ficar ligado, porque extinção não combina, pelo menos pela linguagem do Código Tributário, com a interpretação literal. Ah, qual vai ser a interpretação que a gente vai fazer? Não sei, aí são outros 500. O Código não fechou, não delimitou isso. Vai ficar para a vida prática. Agora, tenho a certeza de que eu não posso, numa prova de concurso, evidentemente, dizer que, segundo as disposições das normas gerais tributárias, as causas de extinção são interpretadas literalmente. Não são. Na verdade, as causas de suspensão e exclusão são interpretadas literalmente. E não esperem também só que agora, já com a consolidação das informações tributárias que nós temos, que nós teremos ali uma verificação dos cenários em que, no final das contas, nós identificaremos ali somente uma questão abordando suspensão e exclusão. Ele sabe que você conhece os 6 casos, deixa eu chegar para cá, os 6 casos de suspensão, os 11 casos de extinção, e agora nós já sabemos quais são as 2 hipóteses de exclusão. Então ele vai usar dessas 19 figuras e vai usar pensando o seguinte: em vez de eu perguntar se a interpretação literal é para suspensão ou exclusão, no final das contas nós podemos fazer o seguinte: nós podemos abrir. São submetidos a uma interpretação literal: a moratória, a compensação, o parcelamento, a isenção. Então ele já vai juntando as informações, e isso também é muito frequente nas nossas provas, fazendo esse reconhecimento da interpretação literal a partir da certeza que você tem que ter de quais são as 19 figuras aplicáveis. E lembrando que aí, eu, claro, não preciso necessariamente decorar, porque os fenômenos são bem diferentes, mas eu tenho que estar preparado para ser demandado nesse sentido. Então, fiquem atentos, especialmente com essa junção de informações, aqui como a gente está agora quase enxagando a conversa sobre o crédito tributário, para perceber que quando falarmos dessa interpretação literal determinada pelo artigo 111, nós temos que ter atenção a que tipo de benefício, a que tipo de figura, a que tipo de caracterização nós vamos colocar esses determinantes da interpretação mais gramatical. Então, é só para reforçar esse contexto, é só para deixar claro que isso tem que ser para todos nós também uma preocupação. É evidente que no nosso temática desse bate-papo, o importante é não só afirmar que são casos de exclusão a isenção e a anistia, mas também ver as informações que cercam esses 2 institutos. Então vamos lá? Olha aqui, primeiro vamos falar da isenção, inclusive tratada no que concerne rapidamente os artigos seguintes do Código Tributário. Ele identifica a isenção como causa de exclusão no artigo 175 e no artigo 176.
7,5 seguinte, ele vai falar sobre as nossas hipóteses dos conhecimentos básicos que ele espera da nossa isenção. Então, só para reforçar o sentido que nós temos que reconhecer na isenção, a isenção, ela identifica que, não obstante o fatiador aconteceu, aquele fatiador ele está dispensado do pagamento. Então, ele sabe que aquele fato vai acontecer, que eu vou ganhar dinheiro, que o sujeito lá que recebe o salário mínimo vai ganhar dinheiro, mas que, no final das contas, ele dispensa a consequência maior, que é a consequência do pagamento. Então, efetivamente, você vai conviver ali com uma norma legal, olhando para determinadas circunstâncias, e aí pode ser por falta de capacidade contributiva, pode ser por uma política de estímulo qualquer, pode ser por um elemento social qualquer que tenha sido dado, e vai dizer que, no final das contas, aquela figura está ali também sujeita a determinada hipótese de isenção. Então, é assim que a gente tem que tratar como tal aquela figura chamada de isenção. É quando você tem uma lei, normalmente, inclusive, não coincide com a lei geral do tributo, e aquele dispositivo fala assim, olha, está isento, não precisa pagar o imposto ABC. É claro que, por ser uma identificação de norma legal, tem que dizer a que tipo de tributo a gente está indicando. Então, é isenção o quê? De imposto de renda, de IPTU, de PVA, de contribuição disso, de contribuição daquilo. É absolutamente importante, fundamental, nós identificarmos essa figura aí que cerca as obrigações do nosso elemento da isenção. Então, como ponto de partida, nós vamos entender que a isenção, ela vem por lei, vem por um dispositivo normativo que normalmente não é o mesmo que define a incidência, pode até ter um padrão ali de estar ali juntinho, mas normalmente não é, e especialmente quando olharmos a isenção, eu tenho que, primeira coisa, imaginar, olha, essa lei que dispensa pagamento, ela tem que dizer qual tributo está dispensado. Essa é a primeira grande informação. Qual é o tributo a que se aplica? Porque, inclusive, vou me valer de um exemplo que acho que as pessoas confundem muito isso num padrão nacional. Imaginem, acho que todos já devem ter ouvido falar isso, que, por exemplo, o deficiente físico, em razão do seu veículo, um veículo adaptado ali, porque ele vai ter benefício de isenção. Já ouviram falar disso? Certamente sim. Isso é muito comum, quase que nacionalmente. Agora, vejam como é um pouco diferente. Na verdade, a gente tem que parar e pensar o seguinte, peraí, esse deficiente físico tem isenção de qual tributo? E, na verdade, quando eu falo de qual tributo, peraí, que tipo de momento eu vou identificar a isenção? Porque eu estou pensando que o IPVA, não esqueçam, portanto, que IPVA é uma norma estadual. E, como eu disse, se é quase que uma realidade nacional, pode ser que um determinado estado não tenha dado essa isenção, pode ser que isso vai variar de estado para estado, então isso tem que estar na lei de cada estado. E não é o fato de, por exemplo, o governo federal ter feito uma lei para dizer que ele não vai exigir o IPI desses veículos adaptados, que nos campos dos estados você vai ter uma isenção de ICMS ou de IPVA. Então, é a lei de cada ente político dizendo qual é o tributo que se aplica. Então, essa figura do deficiente físico, por exemplo, ela foi meio que nacionalmente identificada porque o governo federal fez uma lei dizendo assim, olha, eu vou dispensar o IPI desses veículos adaptados. Agora, é uma dispensa do tributo federal que vem pelo legislador federal. Até para lembrar bem, a própria Constituição já tinha dito para todos nós, artigo 151, inciso 3º. Vai lá, recupera, é bom, é importante. 151, inciso 3º, que a União não pode sair dando isenção dos tributos estaduais e municipais. Quer dizer, no plano interno não tem que ter invasões de competência. No plano interno tem que respeitar as competências uns dos outros. E no plano interno, não é porque você ganhou a isenção de IPI que você vai ter isenção de ICMS. Isso aí é um tanto quanto lógico, mas é que às vezes a gente esquece isso. Portanto, quando falarmos de isenção, a primeira coisa é que eu tenho que saber qual é o tributo que se aplica. E o tributo que se aplica também com que critérios, né? Que critérios serão esses a serem aplicados? Estamos falando de isenção de IPI, tá bom, com qual padrão? Que tipo de deficiente tem esse benefício? Que tipo de veículo vai ter esse tipo de benefício? Então, efetivamente, você tem que ter um olhar em que, para estabelecer ali a fruição do benefício, é fundamental identificar que a norma, a lei vai identificar qual é o tributo aplicável e desse tributo aplicável nós teremos também a consequência de dizer que, olha, esse tributo aplicável é nos seguintes padrões a partir dos seguintes critérios.
mudem de exemplo, vamos para o imposto de renda. Você pode ter isenção de imposto de renda porque o cara ganha um valor baixo, pode ter isenção de imposto de renda porque, no final das contas, alguém ali é portador de uma doença grave. Pode ter isenção de imposto de renda porque é aposentado por idade e sobrevive lá com recursos exclusivos da Previdência Social. Pode ter isenção de imposto de renda porque, sei lá, ex-combatente. Então, o critério da concessão do benefício, na verdade, não se satisfaz apenas com o tributo. O tributo é pré-requisito óbvio. Qual é o tributo que você está isento? E, nesse sentido, já não esqueçam, olha a interpretação literal ali no nosso contexto. E também faremos uma interpretação literal para estabelecer os critérios de aplicabilidade desse benefício. Como eu vou querer que esse benefício funcione? É assim que nós temos que reconhecer como tal. E talvez até preocupado em reforçar essa lógica de não submetermos a isso a uma leitura mais extensa ou mais ampliativa, ou esquecendo daquela interpretação mais literal, o artigo 177 do Código Tributário, vem dizendo que, olha, na verdade, se você está dando isenção no tributo X, não vamos estender isso a outros tributos. E aí, entendam o código com os olhares que ele tinha lá nos anos 60. Porque, vejam, o Código Tributário, assim, ele primeiro consagrou 3 formas tributárias, como já falamos aqui em encontros passados. Nós temos uma visão de uma tripartição. Isso lá para o CTN. Ainda que hoje isso não seja mais uma realidade, para o CTN uma tripartição. E o tributo clássico, por excelência, era a figura do nosso imposto. O imposto era um tributo clássico e por excelência. Esse imposto, quando imaginarmos como tal, ele acaba tendo como consequência também a certeza de que, ao perceber uma ótica de concessão de benefício, as pessoas meio que forçavam uma extensão do benefício da isenção para as outras formas não tributárias. Pensem comigo, por exemplo, que você vire para um sujeito qualquer, não nós aqui que estamos estudando, que estamos dedicados, que estamos com a cabeça arejada diante da quantidade de informações que estamos recebendo maravilhosamente aqui pelo sistema do LAC. Agora, pense lá o comum do povo, que você vira para ele e fala assim, meu amigo, você tem isenção de IPTU, tá? Tem isenção de IPTU porque o seu imóvel é pequenininho, é de baixa renda, ou está numa área, sei lá, que tem que ser preservada. Qual é o critério para dar a isenção de IPTU? Não me importa. O que me importa é imaginar a cabeça da pessoa que ganhou uma isenção de IPTU e depois veio o poder municipal e falou assim, olha, você tem que pagar a taxa de lixo. Como assim a pagar a taxa de lixo? Você não me tinha dado isenção? Quer dizer, para a pessoa não é muito lógico, ainda que para nós seja muito fundamental, imaginar que se você tem isenção de um tributo, por que você está pagando o outro? E, claro, que na nossa cabeça isso é muito lógico, por aí lembrar até que o IPTU não tem nenhum tipo de contrapartida. Agora, na taxa de lixo, você tem ali um serviço público sendo prestado e, consequentemente, ele tem que ser remunerado. No caso também do município, ele pode cobrar a contribuição de iluminação pública para financiar esse serviço de iluminação pública. Então, não é porque você tem isenção de um tributo, você vai ter isenção do outro. E aí o Código, para tentar esclarecer isso, ele usou como paradigma a figura dos impostos. Ele vai dizer que, se você tem isenção de imposto, se não é extensiva às taxas e contribuições de melhoria. Não é extensiva aos tributos que são instituídos posteriormente. Quase que ele está querendo dizer nesse artigo 177 que na hora que você for estabelecer a concessão de um tributo, na verdade você vai ter isenção daquele tributo, sem estender, como diz ali o artigo 177, aos demais. Então, é claro que o olhar importante é acerca dos impostos, por isso que ela se fez a referência. Agora, não significa dizer, por exemplo, que eu vou olhar para esse conteúdo que sai do artigo 177 e perceber, por exemplo, que muita gente, inclusive, falou essa bobagem, que não pode ter isenção de taxa ou de contribuição de melhoria. Não é isso, ele está dizendo que não é o fato de você ter uma isenção de imposto que não se estenderá automaticamente às taxas de contribuição de melhoria. Agora, se a lei quiser dar isenção de tudo, pode dar isenção de tudo. Se a lei quiser dar isenção de taxa, pode dar isenção de taxa. Se a lei quiser isentar alguém da contribuição de melhoria, pode dar. Então, ela pode pegar um imóvel ali de baixa renda, por exemplo, e falar assim, ó, meu amigo, você está isento de IPTU, de taxa, de contribuição de melhoria, de contribuição de iluminação pública, eu não vou te cobrar nenhum tributo porque pobre coitado de você. Exatamente por conta disso, quando você observa a linguagem do artigo 177, veja o que ele diz, que a isenção, salvo disposição de lei em sentido contrário, não é extensiva. Agora, se a lei quiser estender, pode.
o código também não está fechando. Ele está só delimitando a racionalidade de funcionamento dos benefícios. A princípio, não estende. Agora, não significa dizer que a lei não possa fazê-lo. Como disse eu, a ideia do benefício da isenção depende do que essa lei quer estabelecer. Essa lei, pelo motivo que for, social, econômico, de riqueza das pessoas, pode chegar e falar assim, vamos conceder benefício para A, para B ou para C. Isso não tem nenhum grande problema. E nesse sentido, quando imaginarmos, portanto, a ideia da isenção, é claro que o ponto-chave é exatamente essa norma legal. Voltando para o Código Tributário, veja que ele vai dizer no artigo 176 que ainda que você tenha algum tipo de benefício que decorra de uma combinação, de um contrato, de uma negociação com o poder público, essa isenção tem que vir por lei. E entendo que em muitos casos existem essas negociações. Pensem, por exemplo, determinadas indústrias que se encaminham para se fixar num determinado local ou outro. E, nesse contexto, quando você tiver essas indústrias, é claro que aquilo ali pode ser, inclusive, fruto de negociações. Agora, essas negociações, por si só, não são suficientes para dispensar alguém do pagamento do tributo. Tem que ter uma lei. Então, o nosso olhar importante é esta lei que vai dar a isenção. Esta lei que vai dar a isenção. Essa lei que vai dar a isenção tem que dizer o quê? O tributo, claro, e os requisitos. Só que se eu bem observado o artigo 176, pode ser que essa lei traga também o prazo de duração. Prazo de duração. De forma que a minha isenção seja isenção por tempo determinado, isenção por tempo determinado. E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional. Ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. É um curso, não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.